Olá, mais uma vez a paz gloriosa do Senhor Jesus. Bem-vindo ao nosso canal Conceitos Teológicos, onde hoje nós vamos estar abordando mais um tema bastante interessante referente aos 10 mandamentos. Desta feita, vamos estar nos referindo ao sexto mandamento: não matarás. Esta é a proposta da lição de número 7 da nossa revista Betel. Não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral e universal. Quanto vale uma vida? Nós vemos que os carros, por exemplo, são tabelados. Um carro do ano de 2016, 2018, ele tem a tabela FIP, ao qual ele vai ter uma tabela. Ele vai valer de acordo com aquela tabela. Um vai valer um valor X, outro vai valer um valor Y, a depender do ano, do modelo, né, de alguns fatores. Vai ter um determinado valor, mais valorizado ou menos valorizado. Nós vemos que em muitos lugares, as casas, né, quando vamos comprar, vamos numa imobiliária para comprar uma casa, tudo vai depender do lugar onde aquela casa está situada, se dentro de um condomínio, se é um prédio, se é uma casa, se é um sítio, a localidade ao qual está inserida. E a depender do ambiente geográfico, do lugar, de toda a estrutura montada, vai valer um pouco mais ou um pouco menos, porque tem-se um determinado valor. E a pergunta causticante: e a vida humana? Quanto vale uma vida? Ao olharmos hoje a sociedade ao qual nos cerca, a sociedade brasileira, nós temos a sensação de que a vida não está valendo nada. Alguém, de repente, tem medo de sair de casa. Nós vemos nas ruas do Rio de Janeiro, que é uma grande metrópole, uma grande cidade. Nós vemos as pessoas, por vezes, saem de casa com medo, porque não sabem se vão voltar, porque é tiroteiro para lá, tiroteiro para cá. Eu diria que esta não é uma exclusividade do estado do Rio de Janeiro. Os estados brasileiros em si estão, poderíamos até usar um termo bastante forte, num verdadeiro colapso de segurança pública, onde as autoridades não têm conseguido dar aí, de repente, a competência na área da segurança e garantir um direito constitucional que é de ir e vir ao seu cidadão, porque a vida não está valendo nada. Alguém mata por causa de um celular, alguém mata por causa de uma carteira, alguém mata por causa de R$ 1. E a vida nós estamos vendo que perdeu o seu valor aos olhos de muitas pessoas. E hoje nós temos a sensação de que a vida, de fato, está valendo e valendo muito pouco, porque as pessoas não estão dando o devido valor à vida. Mas existe um mandamento, o sexto mandamento, ao qual nos diz: não matarás. Nós notemos que este mandamento tinha um valor muito grande diante da sociedade judaica dos tempos de Moisés, ao qual nós sabemos que os 10 mandamentos foram dados a Moisés, escritos por Deus, as tábuas da lei foram dadas a Moisés, e o sexto mandamento proibia matar a vida humana, tirar a vida de alguém. E a seriedade era tão complexa, tão grande, que quando alguém tirava a vida de uma outra pessoa, ela era automaticamente punida também com a morte. Era mais ou menos olho por olho e dente por dente. Então, se você tirasse a vida de alguém, a sua vida era dada em resgate, de certa forma, você perdia a sua vida. Não tinha brincadeira nesse sentido. Tamanha era a seriedade da vida, era vida por vida. Mais ou menos assim, poderíamos assim conceituar. A não ser em alguns casos excludentes, do tipo, se fosse um homicídio de forma involuntária, sem querer. Então havia ali todo, né, um processo. Se alguém tirasse a vida de alguém, perdia a sua vida. Agora vamos para a sociedade odierna, nos nossos tempos. Imagine se a moda pega hoje. Quantas pessoas hoje teriam a sua vida tiradas da nossa sociedade porque mataram alguém? Hoje matar alguém é algo comum, é algo normal em muitos lugares. Tem pessoas que parecem que têm gana, sede por sangue, por ver outras pessoas sendo mortas, e nós vemos que a vida perdeu o seu valor. Mas para não ficar apenas em nossas palavras, vamos para o que a Bíblia nos fala. No textual, no livro de Êxodo, capítulo 23, verso 7, diz assim: de palavra de falsidade te afastarás,
e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Palavras do nosso próprio Deus. O texto de referência está baseado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 13, bem taxativo. Não matarás. Bem como em Números, capítulo 35, versos 16, 17, 18 e 19. Leia pausadamente, refletindo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas vamos lá. Alguém vai dizer assim: eu nunca peguei numa arma e atirei em alguém. Eu nunca peguei uma arma e matei alguém. Então, eu, de certa forma, não estou incluído nesse processo, nesse mandamento de não matarás, porque eu nunca matei alguém. Agora eu vou colocar uma apória, né? Uma dúvida no seu coração. Será que você não matou alguém? Porque por vezes nós olhamos apenas para o ato exterior da coisa. Mas Jesus Cristo ele foi muito além disso. Porque às vezes nós pensamos que matar alguém é apenas pegar uma arma e matar alguém, tirar a vida de alguém, ceifar a vida de alguém. Mas por vezes nós matamos pessoas de outras formas, de outras maneiras. Em que sentido? A lei ela era bastante exteriorizada, como nós já dissemos aqui. Era algo que você era pego, né? Se você fosse pego praticando algo, você era punido por aquilo, porque era algo exterior, algo visível. Só que a graça, ela é muito mais complexa e profunda do que a lei. Tem pessoas que acham que o tempo da graça é mais fácil do que o tempo da lei. E por vezes a graça é muito mais complicada e complexa do que a lei, porque a graça é mais profunda. Porque a graça ela não está baseada apenas em coisas exteriores, ela é algo mais interiorizado, mais para dentro. Ela olha para dentro do ser humano. E Jesus Cristo, uma certa feita, disse em Mateus 5, capítulo 5, verso 21 ao 26, convido para que você possa estar lendo no aconchego do seu lar, da sua casa. Ele disse que qualquer que chamasse alguém de raca, alguém que se encolerizasse contra o seu irmão, já estava sendo digno, de certa forma, do fogo do inferno. Por vezes nós matamos pessoas não apenas com atos exteriorizados, mas por vezes matamos pessoas com palavras, com atitudes, que vão matando alguém paulatinamente aos poucos. Isso também é gerar morte em alguém. Então, quando diz não matarás, está se olhando para a vida, que tem um valor tremendo, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança de Deus, Deus quer que nós vivamos bem. E por vezes nós pensamos que matar significa apenas tirar a vida física de alguém. Mas por vezes nós estamos tirando a vida emocional de outras pessoas. Eu estou sendo bastante abrangente, porque por vezes nós não escapamos desse tipo de morte. Estamos matando pessoas com palavras. Maridos que dizem palavras para mulheres que estão matando mulheres. Mulheres que dizem palavras para maridos que estão matando esposos. E por aí se vai. Pessoas que dizem palavra para outras pessoas. Pessoas que irrefletidamente dizem o que pensam. E por vezes, por dizer o que pensam, dizem o que não devem dizer. Por vezes estão matando alguém. Né? Irmãos em Cristo estão se matando com palavras, por vezes, dizendo algo que não é para dizer, algo que não é conveniente, o que não reflete o que vai falar antes. Por isso que é bom antes pensar, refletir o que vai falar. E por vezes fala o que vem à cabeça, por vezes mata alguém. Quantas pessoas já saíram da igreja por causa de uma palavra de alguém? Tem pessoas que estão mortas espiritualmente falando porque ouviram uma palavra destrutiva. E por causa disso, por causa de uma palavra, saíram da igreja. Então existem vários tipos de situações que podem levar alguém à morte. E não apenas a morte material, né? Às vezes a morte também de caráter espiritual, de caráter na alma. Por vezes tem pessoas que estão mortas, andando por aí como zumbis, vivas, né? Apenas como zumbis andando, mas aqui está morto, né? Está morto porque ouviu palavras, ouviu algo que não deveria ter ouvido. E a vida, ela tem uma implicação muito grande. Então nós, como servos do Senhor, devemos estar preocupados em alimentar vidas com vida, com as nossas palavras, que as nossas palavras também sejam suaves, sejam agradáveis, sejam de paz, sejam pautadas dentro da realidade da palavra de Deus. Não matarás. A vida tem um grande valor para Deus. Então que nós possamos refletir sobre isso, tratar o nosso semelhante. Esse é o grande cerne. Tratar o nosso semelhante com estima, com valor,
como nós gostaríamos de sermos tratados. Tratarmos o nosso semelhante com amor, com carinho, né? Tratar com empatia. Este é o grande segredo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você não seja um homicida, às vezes usando a sua boca, a sua língua, para matar alguém, não apenas no exterior da arma, mas usando a sua língua para matar alguém, usando as suas atitudes para matar alguém, mas que trate alguém com empatia, com amor, com carinho, como Jesus Cristo, como o próprio Deus nos trata, com amor. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, localizado em Itaipava, no bairro do Gentil, de número 100. Nossos cultos são quartas, sextas e domingos às 19 horas, bem como a nossa EBD, todos os domingos às 9 horas da manhã. Você está convidado a estar conosco, né, desfrutando da palavra de Deus. Gostou do nosso conteúdo? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, comente nossos comentários. E nos nossos comentários aí abaixo vai estar um link, ou 2 links, ao qual nós temos 2 e-books, 2 livros. Se você quiser nos abençoar, né, vai estar sendo direcionado para as lojas da Amazon e vai estar abençoando o nosso ministério. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.